Olá a todos, tudo bom? Vamos iniciar então a nossa reflexão sobre o temperamento, hoje o melancólico. Vamos compreender o modo de ser, o estilo do melancólico. Nas lives anteriores eu falei sobre a personalidade, eu fiz uma introdução para começarmos a falarmos do temperamento. Então tem uma live anterior a esta que fala sobre a complexidade dos nossos temperamentos. Então vamos estudar um pouco mais sobre a personalidade do temperamento melancólico. Olá Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos falar sobre o temperamento melancólico, como ele funciona, como interage com o social, com as relações interpessoais, as características positivas, os desafios, aquilo que precisa melhorar. Qual é o objetivo de estudar os temperamentos? Qual é o objetivo de estudar e aprofundar-se nas personalidades? A personalidade, o estudo, a teoria das personalidades, ela é abrangente, ela é muito amplo, é um estudo assim, complexo, muitos autores, muitos estudiosos e precursores das ciências humanas, principalmente ligados à psicologia, vem falando das personalidades, cada um com seu ponto de vista, e vem ampliando demasiadamente essa complexidade da personalidade. Personalidade é algo que nós vamos construindo, que vai constituindo de vários fatores, é multifatorial a constituição da nossa personalidade. E hoje nós vamos pegar um estudo que já foi falado lá na primeira live, lá com Hipócrates, que dá o ponto inicial da compreensão da diversidade, da pluralidade, do jeito de ser ou manifestar-se de cada pessoa. Deixou um grande legado e outros estudiosos se aprofundaram, outros tiveram grandes contribuições para entendermos um pouco mais. Então, o objetivo é uma compreensão. É claro que nós não vamos ficar focados na estereotipação ou na rotulação, fazer julgamentos, dizendo essa pessoa é desse tipo, essa pessoa tem esse perfil, essa pessoa é um temperamento tal. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. O importante é buscarmos identificações, com o jeito de ser de cada um, buscar identificações naquilo que já foi estudado. Eu havia dito também que a personalidade que nós vamos estudar hoje sobre os temperamentos, ninguém é 100% predominante. Ou seja, todos nós temos uma combinação dos temperamentos. É claro que eu me identifico com as pessoas diversas se acabam se identificando com um tipo, com um perfil, com uma personalidade, com um temperamento. Então é uma combinação. Então a pessoa tem lá 30% de um, 50%, 60% de outro, e aí vai compondo a personalidade na sua totalidade. É claro que circunstâncias, ambientes, cultura, tudo isso faz modificar a nossa postura, o nosso estar no mundo. Então nós temos um desafio, que é estar sempre buscando aperfeiçoamento, buscar lapidar, buscar desenvolver mais, para que nós não ficamos num ciclo vicioso dos desafios, ou das limitações, ou das imperfeições. O que ocorre muitas vezes é que quando a pessoa se identifica lá com uma realidade, mas sempre o lado mais negativo, e ali fica permeando, ele fica ali em torno daquela negatividade, da sua estrutura psicológica. O importante é reconhecer as minhas dificuldades, reconhecer as minhas limitações e buscar superação. É através dessa superação que eu vou me libertando das peias, dos grilhões, desses desafios, dessas más inclinações que cada temperamento, cada personalidade tem. Esse é o grande objetivo. Meu objetivo não é eu ficar marcado, ou ficar lá como um distintivo, algo assim impresso, assim que, nossa, eu sou isso e vou ficar assim e vou morrer assim. Não, nós temos que sempre nos desenvolver. Então hoje nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. Vamos lá, vamos entender primeiramente, fazer uma analogia sobre a personalidade. Vamos imaginar uma árvore.
uma árvore que tem ali a sua raiz, tem o caule, tem o tronco, para sustentação da copa. E essa copa, ela tem galhos, ela tem folhas, tem frutos, tem folhas, né? Olha, então, o que é essa copa, né? Então, é aquilo que mais se evidencia numa árvore, né? O que mais chama atenção é a copa de uma árvore, são as suas folhas, os seus frutos, as suas flores. É o que chama mais atenção. Nisso nós podemos pensar que seria a nossa personalidade. Nossa personalidade é a parte que mais chama atenção com as suas folhas, flores e flores. A ela podemos comparar com a personalidade, que é a parte mais visível do comportamento, pois define a firme decisão do nosso caráter. O que é o caráter também? Então, nós temos uma personalidade, tem algo que é essencial à nossa personalidade, que é o caráter. Os estudiosos falam da nossa alma, a nossa essência, o nosso espírito. Então, é os conteúdos, os preceitos, os valores, a nossa essência, a nossa fonte. Então, a gente precisa buscar, né, o conteúdo interno, aquilo que está escamoteado, às vezes latente, porque são situações que vão nos levando assim às distrações, às seduções, e muitas vezes a gente se perde da nossa verdadeira essência, do nosso eu verdadeiro, do nosso si mesmo. Esse é o grande desafio. O grande desafio é reconhecer a nossa essência, reconhecer a nossa ponto de partida, o nosso espírito, nossa alma. Esse seria o caráter, né, que seria representado pelo tronco, pelo caule. O temperamento são as raízes, é aquilo que está ali inato, que nós nascemos, constituímos então a nossa personalidade, vindo dos cromossomos 50% do pai, 50% da mãe, é um fator genético. Né? O nosso temperamento ele se dá também na formação da nossa educação, das tradições, dos valores morais, ambientais. Então, nós temos todo um arsenal, né, de situações que vai compondo vai constituindo o nosso temperamento. Né? O ser masculino ou ser feminino, a questão da nossa cultura, o nosso pensar, a nossa cognitividade, a nossa parte intelectiva, tudo isso faz parte dessa, né, dessa personalidade, desse temperamento. Né? Então, temperamentos são a base de toda árvore, responsável pela fixação, né, dos vegetais no solo, absorção, condução e reserva de água e nutrientes. A ela podemos comparar o temperamento, que é o resultado da combinação genético definido no momento da nossa fecundação, portanto inato, que influencia no comportamento humano. Então está aí uma breve analogia da árvore, raízes, tronco e copa, para pensarmos, né, a personalidade, que são o nosso jeito de ser, de se portar no mundo, o tronco, que é o nosso caráter, a nossa alma, nosso movimento, né, a nossa vivacidade para esse estar no mundo, do lado externo das responsabilidades do nosso cotidiano, e as raízes, que são inatas pelas condições genéticas herdadas, tanto psíquicas como também fisiológicas, né, que constituem então o nosso temperamento. Então, assim, nós falamos que o temperamento ele tem qualidades, tem muitas qualidades, e também tem as suas imperfeições, tem os seus desafios, tem as suas más inclinações. E, no entanto, nós parece que ficamos assim mais pendentes, mais tendenciosos a olhar e observar só, às vezes, as nossas vicissitudes, os nossos defeitos. Bom, temperamentos é a disposição inata e particular de cada pessoa, pronta para reagir aos estímulos ambientais. Então, frente a uma situação aversiva, frente a uma realidade, qual é o meu posicionamento? Posicionamento de enfrentamento, um posicionamento de evitação, gera ansiedade, gera tensões, gera conflitos, ou gera, né, formas de buscar soluções. Então, cada um tem uma maneira de se portar frente a várias situações, né, de vários estímulos, de várias circunstâncias. Também a maneira de ser e agir de cada um. É a idiosincrasia, o jeito de ser de cada pessoa. Por isso que não cabe
o estranhamento, ou até mesmo o julgamento, ou até mesmo a incompreensão, o preconceito frente às diversas realidades ou diversas personalidades. Porque nós temos assim cada um uma maneira de ser, de se comportar. Então é o aspecto somático, né, de todas essas realidades que compõem o nosso temperamento. É entendido como uma especial combinação de características ou de caracteres físicos e funcionais. Então esse é o bonito, né? Isso aqui é a beleza, isso aqui é o encanto de cada personalidade, de cada temperamento. Não existe temperamento melhor ou pior, não, todos têm a sua beleza, todos têm a sua formosura, todos são, né, complementares uns aos outros. Como havia dito, não há um temperamento total, a sua totalidade, 100% puro, não, nós temos uma combinação. Todos os temperamentos têm um lado maravilhoso, um lado de qualidade e também de dificuldades a serem superadas. Esse é o objetivo de estudarmos os temperamentos, né? De superação das nossas fraquezas, das nossas limitações, e que são coisas muito peculiares a cada um de nós. Então vamos falar especificamente hoje do melancólico. Vamos falar como, no geral, uma síntese, algo bem assim básica do melancólico, partindo então depois pelos pontos fortes, pontos salutares, pontos positivos, as qualidades, e depois nós vamos compreender também os seus desafios, né, as suas dificuldades, as suas imperfeições, né, que todos nós temos. Ninguém é imune, né, às imperfeições. Parece que o que mais evidencia em nós parece que são as nossas dificuldades. Mas vamos ver um pouco então do melancólico. Então, assim, o melancólico, o temperamento melancólico, comumente ele é classificado como um temperamento hostil, um temperamento sombrio. Por quê? Né? De repente tem essa característica hostil e também sombrio. Na realidade, o temperamento melancólico é o mais rico de todos os humores, pois é um tipo analítico, abnegado, com muitas capacidades e também tem um lado assim, de padrão de qualidade, ou seja, é uma pessoa que tem uma excelência, um perfeccionismo dentro da sua realidade, da sua forma de ser. Então, ele sim, é uma pessoa de capacidade lógica, analítica, muito minuciosa. Vamos lá. Uma das características do melancólico é que ele é introspectivo. Dentro da categoria de Jung, ele é um personagem introvertido, é um temperamento introvertido. E essa qualidade, ele traz assim, a evidência de ele ser mais contemplativo, ele é mais introspectivo, ele tem essa acentuada momento de se recolher-se, de pensar, de analisar, de ficar ali com o seu mundo interno, né, refletindo, contemplando situações. Por isso que muitas vezes a pessoa do tipo melancólico, quando ele é desrespeitado, quando ele está nesse momento de retração, ele pode ser mais hostil, ele pode ser mais assim, como que eu posso dizer, não gostar muito, né, de invadir o seu espaço. Então, nos momentos de introspecção, ele traz os aspectos da vida, ele valoriza muito os valores da vida, é uma pessoa de muito pensar, de muita análise, e nesses períodos de retração ele pode manifestar a tristeza, ele pode manifestar uma certa pensamentos pessimistas e se demonstrar muito assim na quietude mesmo, né, da sua interioridade. Prefere não ser incomodado. Quando isso ocorre, pode manifestar a hostilidade. Por isso que tem esse lado mais comumente no melancólico, a evidência de ser hostil e sombrio. Sombrio porque está ali na encolha, está na retração, está na introspecção, está no seu fechamento, está na sua retração, e de repente ele pode ser incomodado ali naquele autocontemplação, na sua autocomplacência, e aí ele pode reagir de uma maneira hostil. Ele é amigo fiel. A questão da fidelidade não é nenhum esforço para o melancólico. É uma pessoa de fidelidade, uma pessoa que, como ele busca
como ele é perfeccionista, né, um perfeccionismo inato, então ele tem uma atitude de fidelidade, né, de comprometimento com o trabalho, com as pessoas, com seus propósitos. Ele não faz muitos amigos, né, facilmente, porque ele é uma pessoa que, devido a algumas experiências, algumas decepções, né, e pelo seu modo de ser, às vezes houve uma situação que ele prefere manter um pouco isolado, estudar melhor o território para poder avançar numa amizade mais profunda. Mas quando faz uma amizade, o melancólico tem uma força muito grande, né, de manter esses amigos. Não toma a iniciativa para aproximar dos outros, mas de preferência deixa que o procurem. É um temperamento mais digno de confiança, pois suas tendências perfeccionistas não permitem que ele seja ou que desaponte aqueles que dele dependem. Tem propensão a sentir-se desconfiado, como havia dito antes, quando os outros o procuram ou o acumulam de atenções. Então ele vai desconfiar, né? Ele não vai se entregar, ele não vai se expor, ele não vai abrir seu coração, seus sentimentos, suas emoções. Ele vai manter-se até ele adquirir confiança, até ter plena convicção, confiança, para ele poder entregar-se mais, abrir-se mais. Mas é uma característica muito forte do melancólico, ficar na dele, né? Sua excepcional habilidade analítica o capacita a diagnosticar apuradamente os obstáculos e perigos de qualquer projeto de cujo planejamento participe. Então, o colérico, ele apresenta ali uma atividade, ele apresenta ali um projeto, faz um planejamento, e aí o sanguíneo já compra a ideia, o fleumático já analisa também, tem uma força e uma capacidade analítica, mas o melancólico ele é mais detalhista ainda. O melancólico ele vai encontrar minuciosamente fatores de equívocos, de erros, de desafios, e ele vai então ter assim uma atuação mais pontual, mais analítica e mais objetiva de qualquer proposta, planejamentos e projetos. Muitas vezes essa característica faz com que o melancólico se esquive a iniciar algum projeto ou entre em conflito com aqueles que desejam iniciá-los. Então a pessoa apresenta lá um plano de ação, o melancólico ele vai ficar na dele, mas se ao manifestar ele pode ir contra, ele vai colocar ali situações de erros, ou vai pontuar alguns detalhes importantes que faltaram naquele planejamento de ação, naquele projeto. Então ele é muito detalhista. Ele pode ser considerado uma pessoa que coloca água no chope, entendeu? Ele vai fazer o esfriamento. A pessoa vem emocionalmente cheio de vivacidade, ele pode lá esfriar por conta desses pormenores, desses detalhes que ele vai encontrando naquela ação, naquele projeto, né? O melancólico geralmente encontra. Outra característica também é que o melancólico parece que ele deseja, né, fortemente fazer um trabalho que seja assim de muita importância, a ponto de sacrificar-se pessoalmente naquele projeto. É uma pessoa de abnegado, de doação, de entrega total. E sempre são escolhas de tarefas que geralmente outros temperamentos recusaria. Ele não, ele faz esse enfrentamento, ele abraça a causa, né, daquelas situações mais difíceis. É uma pessoa abnegada. Parece que é importante ele fazer um sacrifício pessoal. Então, o melancólico tem essa característica. Ele é um dos temperamentos mais que tem uma tendência à genialidade. Os grandes gênios, os grandes artistas, os artistas, né, e as pessoas das belas artes sempre foram de aspectos da tendência do melancólico. Se desenvolve muito bem, né, porque tem um pensamento criativo, né? Então eles são muito criativos e tem essa tendência de ser os inventores, né? Tem essa tendência à genialidade. Então é importante quando ele fala algo ou quando ele se manifesta, quando alguém o pede para que ele se manifeste, ele sempre é algo muito certeiro porque ele já passou por análise, ele já passou por vários critérios,
E aí ele fala, né, de uma maneira muito pontual, muito objetiva e vale a pena ouvi-lo. Então ele sempre vai ser aquele mais crítico, né, de uma relação assim, de grupo, é o mais crítico, é o mais assim que vai pontuar alguns equívocos, né, vai falar sobre os erros. E ele não vai medir esforços para falar, ele vai falar. Então a gente percebe isso em alguns grupos, né, que sempre tem alguém assim mais com essas características, com essas tendências. Parece ter o desejo de forçar-se a sofrer e comumente escolhe uma vida, uma vocação difícil, que envolva grande sacrifício pessoal. Uma vez tendo escolhido, é inclinado a ser muito correto e persistente em sua atividade, e é o mais do que provável que realize grandes feitos, grande bem. Então, ele é uma pessoa assim que vai com a cara e com a coragem, quando ele está certo no seu posicionamento, quando ele está devidamente analisado, ele se procurou todos os detalhes, ele vai já com a certeza de atingir o alvo com precisão, porque ele é muito preciso. É uma pessoa, né, de muitos critérios analíticos. Quais são os pontos fortes do temperamento do melancólico? Né? A sensibilidade aguçada. Ele tem uma sensibilidade muito aguçada. Isso é bom, uma questão da empatia, uma questão de sentir o outro também, mas isso pode também levar a uma situação de paranoia ou de hipocondríaca. A gente vai entender um pouco melhor. Ele é emocionalmente sensível, é elevada a capacidade criativa de pensamentos, de emoções, pensamento criador, né, para invenções e produção artística e criativa, grande tendência ao perfeccionismo. Então, assim, a pessoa ela é sistemática, ela é metódica, ela é bem organizada, ela é bem analista, né, tem um pensamento analítico, ele é bastante assim, criterioso. Os padrões de qualidade do melancólico supera a qualquer outro dos temperamentos. Então ele tem uma obsessão para as coisas ocorrerem assim, corretamente, acertadamente. Seu padrão então de qualidade é elevada, imensa capacidade de apreciar os verdadeiros valores da vida, né? Como as belas artes, apreciar as coisas que acaba assim encantando, né? Então tem muito assim um olhar de beleza, de ver as coisas belas e apreciar muito isso. As capacidades analíticas, combinadas com suas tendências perfeccionistas, fazem dele um caçador de detalhes, muito detalhista. Aqueles abençoados com temperamento melancólico, a fidelidade não possui esforço e são fiéis por natureza. É o mais fiel de todos os temperamentos, por conta das suas convicções, por conta do seu perfeccionismo e também pela sua sensibilidade mais aguçada. Mais pontos fortes do temperamento melancólico. Um indivíduo melancólico geralmente não atrai muitos amigos, mas saberá manter os que atrai e literalmente daria a vida se caso precisasse, caso fosse necessário, daria a vida por eles. O melancólico terminará o seu trabalho dentro do prazo estabelecido. O melancólico raramente procura ficar em evidência, mas prefere uma tarefa feita por detrás dos bastidores. Ele não quer ficar na evidência dos fatos. Ele faz tudo o que precisa ser feito, mas não quer aparecer, mas ele realiza. Frequentemente escolhe uma profissão muito sacrificada para a sua vida, porque possui um desejo em comum de dar-se para a melhoria de seus semelhantes. É dotado de maravilhosa capacidade de conhecer suas limitações e, portanto, raramente se compromete a fazer mais do que pode. Então, é uma pessoa diferente do comportamento do sanguíneo, que a gente já verificou. Ele vai assumindo, o sanguíneo assume responsabilidades porque ele quer agradar todo mundo, porque ele é parceiro de todo mundo, e aí, quando se vê, não dá conta do trabalho, não dá conta da tarefa. O melancólico é diferente. Ele reconhece as suas limitações, ele reconhece as suas dificuldades. Ele não vai se atrever a assumir algo que ele não vai dar conta. Uma porque ele tem esse critério de entregar no prazo, uma pessoa pontual, cumpridor do horário, dos deveres. Então, uma pessoa que tem
ele é sistematizado, detalhista, então ele não vai assumir muitas coisas, mas o que ele faz, faz muito bem feito. Possui a tendência a ser reservado e raramente expõe suas ideias. Contudo, quando consultado, quase sempre tem uma opinião e quando dá sua resposta indica que analisou a situação profundamente e seu parecer é digno de ser ouvido. Porque já passou pelos crivos de qualidade, dos detalhes, já analisou tudo, então quando ele vai falar, pode garantir que ele está correto, porque ele já verificou todos os pormenores, né, minuciosamente. É muito preciso em expressar o que quer dizer. Bom, quais são os desafios do temperamento melancólico? Agora vem assim as partes das limitações, né? As partes das tendências, as vicissitudes, né? Aonde que precisa melhorar, aonde precisa superação para o enfrentamento então desses obstáculos que todos os temperamentos têm, as más inclinações. Então esses são os detalhes que a gente precisa observar. Se a gente se identifica, né, com um tipo de personalidade, com um temperamento, a gente precisa observar então quais são os desafios. Este temperamento é o único que tem como fortes características o egocentrismo e a autocomplacência. O que é isso? Né? O que é egocentrismo? Né? O que é complacência? Vamos lá, o egocentrismo é diferente do egoísta. É aquela pessoa que tem pensamentos como centro. Supervaloriza seus pensamentos a ponto de ter grande dificuldade em abrir mão deles. Já a autocomplacência, a gente pode chamar de autocomiseração, autopiedade ou a vitimização, é aquele sentimento de dó de si mesmo. Consegue até ver a dor e o sofrimento do outro, mas no final sente que sofre mais do que todos. Esta autopiedade associada ao egocentrismo pode ser uma grande fábrica de pensamentos mórbidos, ou seja, de pessimismo, de negatividade. Aqueles pensamentos ruins que ficam nos rondando e que não nos deixam em paz, né? Mas que no caso do melancólico é alimentado pelo próprio temperamento. Então isso é algo muito específico desse temperamento melancólico. Então, é egocentrismo. Ele pensa muito, ele se cobra muito, ele exige muito dele mesmo. Como ele é perfeccionista, então ele quer fazer tudo certo, ele tem que encontrar as coisas, né, tudo em conformidade. Ele não pensa como muitas pessoas pensam, melhor feito do que perfeito. Não, isso aí não cabe pro melancólico. Não, o negócio dele tem que ser perfeito. Se não tiver todas as coisas no conforme, ele vai ficar ali, sabe, com a pulga atrás da orelha, vai ficar inerte, não vai se movimentar, vai ficar, sabe, estagnado, né? Porque ele é uma pessoa muito perfeccionista. Então, esse egocentrismo significa a pessoa fica pensando muito em situações de ressentimento, de mágoa, de rancor, de coisas ligadas ao passado, né? Como ele poderia ser diferente de uma oportunidade que surgiu, se surgisse novamente essa mesma oportunidade, como ele poderia melhorar, evoluir nisso. Então ele se cobra muito, e não só de si, por isso ele vai reverter, ele vai ressonar, ele vai transferir isso para o outro também. Ele cobra o outro, ele exige do outro nos seus relacionamentos interpessoais, mas pode ter certeza, ele se cobra muito mais do que cobra do outro. Uma pessoa que de repente não moldado, não trabalhado bem, né, na polidez, ele sofre demais, né? Então é esse sentido que a questão da junção do egocentrismo, da autocomplacência, autocomiseração pode estar desenvolvendo assim um estado crônico, né, de negatividade, de pessimismo, de ressentimentos, pessoa muito fortemente ligada ao seu passado. Mais um pouco sobre os desafios, sobre as dificuldades do temperamento melancólico. A aguçada sensibilidade desse temperamento associado então ao egocentrismo pode torná-lo paranoico. Ou seja, ficar obcecado, ele fica ali naquela coisa assim, precisa ser feito, precisa ser realizado, precisa acontecer, preciso, e aí ele, sabe, fica aquela coisa assim tensa, e a pessoa não consegue nem resolver, não consegue encontrar soluções, ele fica focado, obstinado numa ideia,
e às vezes falta assim, olhar para soluções, falta olhar para, né, olha muito para frente ou olha muito para trás, esquece de olhar para os lados ou para cima ou para baixo para encontrar soluções. E ficar preso em seus pensamentos negativos. Então ele pode ficar ali naquele círculo vicioso da obstinação, dos seus pensamentos negativos, no sentido assim, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer de maneira adequada, isso vai ficar uma situação por fazer, isso vai ficar inadequado, então ele se cobra demais nesse sentido. Sentindo apenas o lado ruim e o negro da vida, podendo levá-lo a um comportamento de desconfiança e assim potencializar uma mania de perseguição. O que é essa mania de perseguição? É um sentimento persecutório, né? Acha que o mundo está contra ele, conspira contra ele, que as coisas não dão certo somente para ele, começa a comparar-se. Se algo ou alguém está conversando, não tem um diálogo ali e ele estiver perto e as pessoas estiverem assim, meio que falando baixo, cochichando, vai falar que está falando dele, ele vai sentir que vai sentir ofendido. Como ele tem uma sensibilidade muito elevada, ele vai sentir-se ofendido, ele vai ter assim, um sentimento assim, de ofensa muito grande também. Começa a achar que todo mundo fala dele, persegue ele e que ninguém gosta dele, passando uma vida inteira só se lamentando, murmurando. Essa é a fase aguda, né? Essa é a fase da dificuldade. E não enxergando o que há de bom nessas relações, né, com a vida, com o mundo, na sua interação social. Esses pensamentos e sentimentos geram mágoa, rancor e pode até ser que ele desenvolva o espírito de vingança, né? Uma pessoa vingativa. É inclinado à autoanálise. Esse pensamento, essa autocomplacência, né, de ficar muito centrado, egocentrismo, pensar muito no seu próprio umbigo, no seu próprio centro, né? Então ele tem assim, essa forte tendência à autoanálise, essa autocontemplação que paralisa a energia e também a vontade. Está sempre a dissecar e analisar suas próprias condições mentais. Então ele fica ali focado e não consegue ficar ali perdendo muito tempo no seu ego. Se cobra muito por ser de temperamento inclinado ao perfeccionismo, se permite deixar levar as mórbidas condições mentais, o pessimismo, preocupam-se não somente com a situação espiritual, mas também se interessam excessivamente pela sua condição física. Combinado com a sua natureza sensível, seu egocentrismo faz com que ele se sinta ofendido ou insultado muito facilmente. Revive acontecimentos e decisões tomadas no passado, pensando em quão melhor agiria se uma outra oportunidade lhe fosse concedida. Então, é uma pessoa que se preocupa com sua dimensão noológica, que é a sua dimensão espiritual, como ele é perfeccionismo, então ele pode ter sentimento de culpa, muito mais elevado que os outros temperamentos. A questão da parte física, da sua saúde física, então se ele pode encontrar assim, defeitos, ele pode encontrar situações que impeçam dele se desenvolver com a parte dietética, com a parte física, né, com a parte da sua imagem pessoal. Então isso é uma dificuldade, ele se preocupa com isso, mas às vezes falta de vontade, falta a energia. Por quê? Porque está gastando tempo, né, no seu pensar, em analisar e buscar a perfeição e as coisas não ocorrem, não acontecem. Então tem esse lado da complexidade, tem o lado do sentimento persecutório, os sentimentos de que está sendo perseguido e que o mundo é muito desconfiado, porque tem experiências e vivências, né, que não foram favoráveis, que tiveram assim, situações que decepcionaram, então eles desconfiam de tudo e de todos. É difícil ganhar, sabe, a amizade desse temperamento. É como eu falei, quando ganha também é uma pessoa que fideliza e que é uma pessoa que vai dar até a própria vida, se caso for necessário. Vivências e experiências decepcionantes faz com que eleve seus pensamentos analíticos, resultando em dificuldades para tomar decisões.
deixando-o inseguro e temeroso, pois não deseja mais cometer enganos nem deixar de corresponder aos seus próprios padrões perfeccionistas. Olha só, então, no relacionamento afetivo, ele tem muita dificuldade de manter-se num relacionamento porque ele exige muito do outro, ele vai ser uma pessoa que vai sempre ter uma lente de aumento para os erros, né, para em procura, né, de ver a perfeição, e às vezes não há uma conformidade, então difícil manter um relacionamento. Então geralmente essas pessoas não se casam, e quando se casam pode haver assim, os atritos tão, né, elevados que acabam se separando, né, por conta desse perfeccionismo. Vamos lá. Possui tendências de ser inflexível. A pequena parcela de erros é analisadas através de sua lente de aumento de perfeição. Enxerga apenas a ampliação do mal. É muito crítico. Uma pessoa muito crítica. Então, o melancólico, né? As qualidades do melancólico, ele é muito habilidoso, tem uma genialidade, é super sensível, é uma pessoa de muita fidelidade, uma pessoa muito detalhista, é uma pessoa que busca a perfeição das coisas. Então isso pode ser algo muito positivo. Ele é muito minucioso, ele é muito estético, porque ele gosta muito das partes que está lá no seu. Ele é muito metódico, ele é muito sistemático, então ele tem um senso estético muito grande também. Ele é introvertido, né? Pode se tornar assim uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito idealista, leal e dedicada. Na sua personalidade manifesta então o egocentrismo. Ele é amuado, ele é reservado, ele tem esse aspecto da introversão, né? O sentimento pessimista, um pensamento negativo diante da realidade da vida, das coisas. Por isso que tem esse aspecto sombrio, né? Que é caracterizado no melancólico. Ele é teórico, às vezes manifesta-se um tanto antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Então, assim, duas características positivas e negativas do melancólico. As duas características positivas do melancólico é que é uma pessoa, né, rica, né, na sua sensibilidade, é uma pessoa de um pensamento criativo, é uma pessoa, né, que tem assim, muitas habilidades a inventar, a criar. É uma pessoa que nós podemos contar, olha, você vai ver esse plano aqui, dá para um melancólico que ele vai ver por todos os detalhes e ele vai te dar ali de uma maneira assim muito mais adequada e favorável para que esse projeto possa ter um seguimento. A dificuldade, o desafio, né, o ponto fraco do melancólico é esse lado, né, do egocentrismo associado e combinado com a autocomplacência. Então, a pessoa que fica centrada, pensa muito nas situações do passado, levando a sentimentos negativos, temeroso, com dificuldades de ousadia, e isso atrapalha, né, para assumir coisas, para atividades, para assumir responsabilidades. Por isso que ele prefere ficar atrás dos bastidores, né, não criar-se situações de evidência, porque ele tem esse lado reservado, tem o lado de retração. Tem esse lado da contemplação, da autocontemplação. Então, quando está bem trabalhado, né, todas as personalidades têm lados bons e ruins, né, mas quando trabalhado, quando a gente percebe as nossas imperfeições e a gente sabe que através dessas más inclinações a gente pode dar um salto qualitativo. Nós podemos melhorar, nos aperfeiçoar, progredir na vida, evoluir. Com o quê? Com as minhas potencialidades? Sim, também. Mais do que as potencialidades e as qualidades, as virtudes, as nossas imperfeições. Porque é um desafio diário. O maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Então é importante não ficar me mascarando ou evitando olhar para as minhas imperfeições. Eu preciso reconhecer quais são os meus defeitos, qual é a minha inclinação mais desafiadora,
desafiadora e melhorar para ser diferente, né? Todos nós podemos pensar, quando a gente recebe pessoas que vêm reclamar ou traz uma queixa ou se lamentar, é a manifestação do seu lado menos favorecido, é o lado da pessoa que tem mais dificuldade. E qual que é a nossa parte? A gente faz o aconselhamento, a gente tenta motivá-lo, a gente tenta estimular para sobrepor aquelas situações ruins de pessimismo ou de situações, né? Todos nós somos assim, né? A pessoa fala de si, fala dos seus problemas, fala das suas dificuldades e vai acentuando, sabe? Porque vira assim um ciclo vicioso, parece que nunca sai daquele turvilhinho de realidade. Porque prefere, ou às vezes tem um ganho secundário, ficar na dor, ficar na situação de lamúria, de murmúrio, de reclamações. Qual é o ganho secundário disso? Porque aí às vezes chama atenção, aí as pessoas olham para atender a sua carência, para atender os seus caprichos, e aí está no conforto nessa situação, mesmo sendo muito desconfortável, mas alguém olha para isso. De repente a pessoa se desenvolve, ela, né, consegue essa superação, transformação pessoal, e de repente vai lhe faltar, né, os confetes, vai lhe faltar as atenções, vai lhe faltar talvez a proximidade, porque a pessoa já está melhor resolvida, a pessoa já está mais, né, aprumada para a vida, para dar continuidade. Então qual é o ganho secundário? Às vezes a pessoa não quer ir para a luz, ela quer ficar nas trevas, quer ficar na sombra, quer ficar na penúria. E isso é muito interessante observar nas pessoas. O maior desafio é sair da zona de conforto e buscar mesmo o nosso desenvolvimento, mas só que isso vai exigir muita energia. Isso vai exigir um esforço, um acesso, uma força que vai vir de dentro. As pessoas até podem assim, nos trazer uma motivação, mas eu tenho que ter uma automotivação de dentro, né? Se eu não cultivo pensamentos positivos, olhar a vida com a beleza, né? Com os olhos transcendentes, com os olhos, né, da essência do espiritual para a vida, eu fico naquela sombra, eu fico naquela nuvem negra dos pensamentos ali e eu não consigo me desenvolver. A vida é desafiador para mim, para você e para todo mundo. Se a gente não arregaçar as mangas, né, e ter a rica esperança, mas a esperança de esperançar, de arregaçar as mangas e fazer algo, a gente não consegue superar. A gente fica mantendo ali. Então, tornar-se uma pessoa melhor, um desenvolvimento, uma transformação, vai exigir esforço. Vai exigir, né, que eu olhe para as situações que me impedem, abrir mão disso, lutar fortemente, buscar ajuda de amigos, de familiares, ajudas profissionais, né, para que eu possa estar buscando sempre a realização, a autorrealização, a minha plenitude. É claro que todo mundo, né, quando a gente está assim, mais confortável, a gente gera ali uma zona de conforto e quer ficar ali encostado, parado, porque está bom assim. Mas não, a gente está sempre em constante vir a ser no mundo. Então esse é um aspecto do fleumático, tem um lado muito bom. Nossa, eu fiquei muito admirado de estudar o fleumático, a sua genialidade, a sua parte criativa, a inventalidade dele, né, nesse sentido. E aí eu me identifiquei também com o lado desafiador do melancólico, assim como eu também me identifiquei com o lado bom do sanguíneo e o lado, né, mais desafiador do sanguíneo, assim como do fleumático. E assim a gente vai buscando nos identificar então com um dos temperamentos. Mas isso aqui é somente algo muito básico, como eu havia falado para vocês, a personalidade ela é muito complexa, e a gente precisa nos conhecer mais e melhor, através da introspecção, que é muito próprio do melancólico, buscar um encontro com o eu verdadeiro, né, vir as respostas da nossa intuição, da nossa percepção, e transformar, devolver em gestos e atitudes mais assertivas, mais adequadas para errar menos na vida, né? O erro faz parte também do nosso aprendizado. As circunstâncias todas fazem parte, né, de somar a nossa sabedoria. Sabedoria é saborear a vida, amargo, doce, isso é sabedoria. Tirar proveito de todas as situações, etapas e fases e circunstâncias
dos percalços, dos reveses e de tudo que há também de bom na vida, tirar sempre uma grande lição e seguir sempre em frente, mais e melhor, para servir mais. O maior propósito da vida é estar a serviço. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui comigo, né, para esse momento de reflexão, de compreensão. É algo muito básico, mas que vale a pena a gente se aprofundar. E foi muito gratificante estar aqui com a Ceres, com a Kátia, com a Elaine, com a Simone, né, com a Renata, com todos aqui que estiveram participando desse momento, com a Milena. Olha só quantas pessoas bacanas. Sônia, a Natália, olha só que bacana. A Maria, a Vanessa, muito bacana. Então amanhã eu vou falar sobre o colérico. O colérico então vai fechar então os 4 temperamentos. Começamos com o fleumático, perpassamos pelo sanguíneo, hoje é o melancólico e amanhã estarei encerrando com o colérico. Todas essas lives estão sendo gravadas e estão sendo arquivadas no feed e também no IGVT. A qualquer momento vocês podem estar acessando, repetir novamente esse momento de reflexão e aprofundar-se mais, tá ok? Estarei à disposição para perguntas e eu responderei. Pode mandar no direct ou pode entrar em contato pelo WhatsApp 988 17 2403 que estarei à disposição. Agradeço de coração a presença de vocês. Muito obrigado. E até amanhã às 14 horas com o colérico. Tchau!